você vê que só esses evangelhos que já estão no Novo Testamento já é muito material para a gente estudar e vivenciar, né? E você vê que esses evangelhos ali retratam basicamente 3 anos da vida pública de Jesus, né? Agora, imagine se nós, né, enquanto humanidade, na época, tivéssemos permitido que o Cristo, em vez de ser assassinado, tivesse morrido de velhice, né? Quanto material, quanto exemplo de vivência não teria muito mais, né? Pra gente ainda estudar, analisar, porque eu acredito assim que, né, eu acredito assim que muita coisa ele fez que não está nos evangelhos, mas muito mais coisa ele poderia ter feito pela humanidade e nós não permitimos, né? Olha, eu sempre procurei também refletir um pouco sobre isso. Imaginar Jesus, aquele homem velhinho, já em decrepitude, né, uma coisa. Mas a opção foi por um choque na humanidade. Sim. A opção foi por um choque na humanidade. Alguma coisa que fizesse despertar, alguma coisa que pudesse marcar o antes e o depois do advento do Cristo. E isso foi conseguido, com todo esse sofrimento, com tudo isso. Lembra que lá em Getsemane, quando o Cristo praticamente quase que ele começa transpirando o sangue, quando ele fala, né, Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Perfeito. Então ele sabia do que ia passar. Ele sabia desse marco, desse antes e o depois dele. Então isso, de uma certa forma, precisava trazer esse marco para a humanidade, para que as pessoas pudessem ter essa divisão e saber da importância dele. Provavelmente, muita coisa do que ele deixou, né, entre aspas, de falar com a gente, esses outros espíritos que vieram logo depois dele, vultos extremamente importantes, trouxeram tudo isso, vivenciaram tudo isso, experienciaram tudo isso na própria carne. Aí você pode pegar uma série de ícones das próprias igrejas, São Francisco de Assis, Santo Agostinho e tantos outros que trouxeram. Eu acredito que até mesmo o Paulo de Tarso nas cartas, né? Porque você citou o Paulo e Estevão, e no Paulo e Estevão fala, né, que quando Paulo está escrevendo as cartas, ele está ali inspirado pelo apoio do próprio Estevão. Sim. Né? Então eu acredito que muito da espiritualidade, é interessante isso que você falou, também não deixou de trazer os ensinos que veio sido trazido pelo alto através desses missionários, né? Tanto nas cartas quanto nesses outros que foram espíritos que foram encarnando, exemplificando o amor do Cristo na própria vivência, né? Então, né, você vê, tem uma parte que fala, se eu não me engano, quando Paulo de Tarso ficou cego e Jesus foi visitar Ananias. E Ananias ficou surpreso, porque o Cristo pediu para que ele cuidasse de Paulo de Tarso, né, durante aquele período ali. E Ananias ficou extremamente confuso, poxa vida, mas um homem que persegue, e quando o Cristo fala, não, este é o vaso escolhido que eu escolhi para poder fazer a divulgação. Então, até nisso é um processo importante. Então, a vida do Cristo aqui na Terra, embora tenha durado esses 3 anos, né, eles refletem hoje por séculos. E ainda temos coisa para estudar que a gente não faz ideia do que nós temos que estudar. Se em 3 anos de ensino a gente ainda não consegue vivê-lo, né? Imagina se tivesse mais, né? O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.